Olá, hoje vamos apresentar o trabalho de metodologia científica e falar o que são essas tais punk e por que você precisa conhecê-las. Não, não estamos falando dessas punks. Estamos falando dessas que, como as primeiras, não são tão convencionais, e se apenas julgarmos antes de conhecermos, podemos estranhar e por isso precisamos conhecê-las melhor. Punk é o acrônimo de plantas alimentícias não convencionais. Esse termo foi cunhado pelo biólogo Valdeli Ferreira Kinup e atualmente é descrito como plantas que possuem alguma parte comestível, sendo elas espontâneas ou cultivadas, nativas ou exóticas, que não estão incluídas em nosso cardápio cotidiano. Mas por que as punks não são tão conhecidas? As punk geralmente não são consumidas e cultivadas em larga escala, e sim utilizadas apenas em determinada região, sendo cultivadas por pequenos produtores e em escala doméstica, ou até mesmo coletada da natureza, não havendo propriamente um cultivo. Historicamente, punks eram consumidas por povos ancestrais. Porém, essa prática foi perdida com o passar do tempo, devido a diversos fatores, como colonização, globalização, surgimento de alimentos mais fáceis de realizar produção em larga escala, seleção artificial, melhoramento genético, dentre outros. Aqui nessa imagem podemos observar a araruta, que é de nome científico Maranta arudinaceae, normalmente consumida por povos indígenas sul-americanos. Ao longo do tempo, o grande consumo de alimentos processados e ultraprocessados tem colaborado para uma alimentação pouco saudável e também para o desperdício. Assim, para que esse ideário da alimentação ele possa mudar, a população ela precisa conhecer sobre alimentos saudáveis, sobre os seus benefícios e também sobre a sua composição de nutrientes, além da sua facilidade de cultivo. Nesse quesito entram as punks, que além de ter uma facilidade de cultivo muito grande, têm um alto teor de nutrientes e ainda podem gerar renda com a sua comercialização. As punks comumente crescem espontaneamente, tanto em beiras de estradas ou quintais, de modo que muitas vezes são chamadas de mato, sendo muito negligenciadas. O Brasil possui cerca de 46 mil espécies de plantas. Contudo, essa imensa biodiversidade do país ainda é muito desconhecida, de modo que parte dela poderia ser usada para alimentação, como ótimas fontes de nutrientes, como é o caso das punks, que poderiam auxiliar em uma maior segurança alimentar no país, pois elas não precisam de muitos cuidados para serem cultivadas, pois como têm uma grande variação genética, possuem uma maior adaptabilidade. Algumas comunidades locais possuem bons conhecimentos sobre punks, como foi identificado em um artigo feito por Tuller Peixoto e Silva, em 2019, cujo link se encontra aqui na descrição. Eles realizaram entrevistas na comunidade rural de São José da Figueira, em Minas Gerais, na qual foi verificado um conhecimento muito grande da comunidade sobre punks, com a utilização de 56 espécies. Contudo, esse conhecimento ele ainda é muito restrito e precisa ser mais difundido entre a população, para que assim possa enriquecer a dieta e promover uma maior segurança alimentar em nível nacional, de modo que também pode ser empregado em hortas comunitárias, por exemplo. Nesse sentido, em outro estudo feito por três pesquisadoras, Liberato, Lima e Silva, 2019, cujo link também se encontra aqui na descrição, buscou-se em diversos outros artigos informações sobre punks, sobre suas utilidades, valores nutricionais e formas de consumi-las. De modo que foi identificada uma grande variedade de punks e que estas podem apresentar propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, bem como potencialidades terapêuticas, observando que contém grande valor proteico, além de várias vitaminas e minerais. Assim, verificou-se que as punks detêm alto valor nutricional e contribuem para o enriquecimento de uma dieta com vitaminas e minerais que são essenciais para o corpo humano, podendo substituir as plantas convencionais. Possuem também a possibilidade de cultivo em espaços restritos, como hortas caseiras, além da potencialidade de geração de renda com a sua comercialização. Desse modo, na sequência, vamos chamar a atenção para alguns cuidados que você deve ter e apresentar os principais nutrientes e formas de uso de algumas punks. Contudo, deve ter atenção, pois algumas plantas apresentam toxicidade. Assim, precisamos saber de qual se trata e se ela pode e como deve ser consumida. Sem contar que algumas plantas tóxicas podem ser confundidas com punk, por isso tem que ter cuidado. Para evitar acidentes nesse sentido, alguns guias podem auxiliar, como o Manual de Hortaliças Não Convencionais do Ministério da Agricultura, com um link disponível na descrição, e outros guias de punks, como Plantas Alimentícias Não Convencionais no Brasil.
Por isso, é necessário cada vez divulgar mais e aumentar os estudos para maior segurança e aproveitamento dessa imensa possibilidade nutricional. Quais plantas que conhecemos ou que não conhecemos e são consideradas punks? As punks podem ser plantas inteiras ou parte de uma planta, como as folhas da batata doce. As punks podem ser nativas ou exóticas, dentre elas podem ser silvestres, surgir espontaneamente ou serem cultivadas. Algumas punks nativas são a jussara, também conhecido como içara, que tem seu meristema apical consumido na forma de palmito. O urucum tem suas sementes moídas em um pó, que pode ser usado tanto quanto tempero como corante. As folhas da batata doce podem ser consumidas como refogado. A Aura pronobis também tem suas folhas consumidas em refogados. Além de ser uma fonte de proteína, é rica em cálcio, magnésio, vitamina A, B9, C, zinco e fibras. Pitanga, araçá e outras frutas nativas podem ser consumidas em natura, sucos e geleias. Podem ser consideradas punks em algumas regiões do Brasil, principalmente nos centros urbanos. Falando nisso, diferentes plantas podem ser consideradas punks em um lugar, mas não em outro. Algumas punks exóticas populares no Brasil são o dente de leão, que tem suas folhas comidas tanto em refogado quanto em saladas frescas, rico em vitamina A, B, C, ferro e potássio, além de ter ação diurética. A taioba também tem suas folhas consumidas em refogado e suas folhas também podem ser usadas em ensopado. É rica em fibras, carotenoides, vitamina C, ferro, cálcio, potássio, fósforo e cobre. Porém, suas folhas devem ser bem fervidas, pois apresentam alcaloides. Mas e aí, galera? Agora que aprendemos um pouco sobre punks, que acham de aprender uma receita? Bora! Ao colher as folhas, cuidado, pois essa planta apresenta diversos espinhos. Lave bem as folhas e depois retire o excesso de umidade. A Aura pronobis pode ser consumida in natura, porém não apresenta muito sabor. Os ingredientes são Aura pronobis, sal, pimenta do reino e azeite. Primeiro você separa as folhas de Aura pronobis, pimenta do reino a gosto, sal a gosto e um fio de azeite. Misture. Primeiro, deixe a frigideira bem quente. E depois, coloque suas folhas de Aura pronobis. Doure as folhas de 2 minutos de cada lado. E está pronta sua receita de Aura pronobis crocante.